Bom, vamos para um tema que é da moda, né? Inteligência artificial. Pois é, esse é um tema, eu estava conversando com a Tamara outro dia em relação a isso, né? Que é uma coisa muito perigosa é o nível de confiança que as pessoas estão depositando, não só no GPT, mas no que elas fazem de modo geral, né? Em 1979, 78, tem um livro que se chama Experiência Matemática, do Philip Davis, se não me engano, que ele trata de um teorema, que é o teorema dos quatro cores, e eles não conseguiram demonstrar analiticamente esse teorema, mas usando computadores, eles conseguiram mostrar que o teorema seria válido com alguns recursos complementares de computadores. Não é propriamente uma demonstração formal, mas acabaram posteriormente mostrando também formalmente, analiticamente. E eles questionavam se era confiável, né? Se uma demonstração com auxílio de computador merecia credibilidade. Sendo que o computador, quando você dá uma instrução, tipo 1 mais 1, ele vai te dar 2, assim, é confiável que esse 1 mais 1 o computador está te dando 2, tá certo, né? E com análises objetivas. No caso das inteligências artificiais, é uma caixa preta, porque você tem geralmente usam redes neurais, em que você tem o input, ele passa esse input por várias camadas com vários neurônios, né? Tem uma função de ativação em cada camada, ou às vezes pode ter a mesma função, pode variar ou não de uma camada para outra, e ela vai passar por várias transformações, que são operações aritméticas ali, tem vários parâmetros que vão ser calibrados os pesos desses parâmetros. Ela vai usar várias tentativas diferentes de valores para esses parâmetros, de modo que ela vai transformar aquele input num certo output. Então, você pede que ela faça um desenho de um papagaio, né? Aí isso vai ser o input. Isso vai passar por várias camadas da rede. Vamos passar para a parte de treinamento. Ele vai ter uma sentença escrita e uma lista de imagens que são produzidas a partir daquela sentença escrita. Ele vai associar 10 mil imagens com 10 mil palavras com 10 mil imagens, né? E ele vai treinar aquilo. Então você vai ter 50 papagaios diferentes, 50 palavras papagaio, então ele vai ver que tem uma variabilidade aceitável para o que é um papagaio. E outros animais e outras estruturas. Ela vai treinar aquilo e vai tentar reproduzir aquilo. Então ela vai ajustar aqueles parâmetros da rede de maneira que ela consiga, a partir daquela palavra, transformar aquela palavra naquele resultado. Quando você faz, por exemplo, aquela distribuição normal que a gente estava vendo, ela tem 2 parâmetros, a média e o desvio padrão. Eu sei que se eu mudar o desvio padrão, ela vai estreitar. Se eu mudar a média, ela vai deslocar a posição da tendência central. Ela vai se mover. Então eu sei o que fazem os parâmetros que eu estou usando. Se eu aplico, por exemplo, no caso que aconteceu na casa do psicólogo que tinha aquele calombinho embaixo, eu observo o gráfico, tenho um problema, eu faço o diagnóstico e resolvo aquilo. É fácil de saber o que está causando o problema e fácil de resolver o problema. Uma rede neural geralmente tem milhares ou milhões de parâmetros. Aí dá um problema. A rede neural, você pediu para desenhar um papagaio e desenhou uma casa. O que fez com que ela não entendesse que você queria que ela desenhasse um papagaio e não a casa? Você não tem como analisar aquele conjunto de milhares de parâmetros, mesmo porque você não sabe o que cada um daqueles parâmetros faz. Você sabe que na própria rede ela nem sabe o que ele faz, ela só tenta por força bruta, né? Ou na verdade não por força bruta, ela vai usar algumas heurísticas para acelerar o processo, mas você não compreende o que aquela rede está fazendo entre o pedido para que ela desenhe o papagaio e o resultado que ela gerou uma casa. Como é que você vai consertar aquilo? Nem dá para consertar. Não dá para consertar, então? Não dá. O que dá para fazer é treinar a rede novamente, substituindo as figuras por outras. Teve um caso, por exemplo, o Felipe, eu não me recordo o sobrenome dele, mas o Felipe, que eu estudei com ele em 95, ele citou um exemplo interessante de fotografias que eles fizeram para identificar, na época que estava na Guerra Fria ainda, que eles fizeram fotografias para tentar identificar regiões, isso foi nos anos 70, 80, para tentar identificar regiões nas quais havia armamentos escondidos na floresta. E fizeram várias fotos, né? E a rede neural foi usada para tentar diferenciar. E conseguiu separar 2 grupos. Fez 2 estratos, né? Criou 2 grupos, só que não eram, os resultados desses estratos não identificavam os que tinham armamentos e os que não tinham. Identificavam foto de dia e foto de noite. O que eles foram observar depois, que o objetivo era detectar regiões com armamentos ocultos na floresta. Só que o resultado encontrado foi se as fotos tinham sido tiradas de dia ou de noite. Aí depois eles tentaram calibrar e tal, no final acabaram resolvendo. Isso porque era nos anos 70, 80, que estava muito mais primitivo. Dava para analisar ainda onde estava o provável problema, conseguiram detectar. Agora, as redes mais modernas simplesmente não sabem onde está o problema
E quando acontece o problema, muitas vezes nem tem como consertar. A maior parte das vezes não tem como consertar. O que se pode fazer é treinar novamente a rede. E o principal problema é quando você tem um diagnóstico médico, um diagnóstico de câncer que a pessoa Ixi, aí fica grave, tem ou não né? tem, a pessoa diz que a pessoa tem, e abre a cabeça da pessoa, na verdade não tem. Ou diz que não tem e a pessoa não trata e morre. Né? Então é extremamente perigoso o excesso de confiança que muitas pessoas estão depositando nesse tipo de coisa. Muitas são céticas, acho que é importante que seja cético, mas mesmo quando há ceticismo, há o risco, né, de confiar em excesso e gerar um resultado muito... E como é que a inteligência artificial aprende, entre aspas? Porque às vezes você vai, eu já testei lá no ChatGPT, ela acaba aprendendo, né? Entre aspas. Como é que isso funciona? O GPT, eu não conheço exatamente o que ele faz, ele usa ele usa cálculo de similaridade semântica. Eu sou autor de um método para similaridade entre strings, que é muito mais simples, né? Similaridade entre strings dá para usar em código de DNA ou de palavras, comparar palavras. Para revisão ortográfica ele não funciona muito bem porque ele não conhece gramática, mas ele compara palavras semelhantes. É útil principalmente para DNA e para outras... detectar semelhança de idiomas, por exemplo. No caso do GPT, não. Ele tem um significado semântico, realmente. Ele não trata só da semelhança das palavras ou das letras, né? E isso eu não conheço profundamente. Mas, de um modo generalizado, por exemplo, programas de xadrez que usam inteligência artificial, o LC0, por exemplo, como é que ele funciona? Você tem um conjunto grande... No caso, ele usa partidas mesmo. Ele joga várias partidas, semelhante ao AlphaZero, né? Joga muitas partidas. E ele vai progressivamente tentando calibrar. Ele tem uma rede neural. A LC0, a rede neural dela atual tem 768 camadas, 15 neurônios por camada. A função de ativação que eles usam é sigmoide, né? Então eles têm... você tem o input, que é a entrada, se ganhou a partida ou perdeu a partida. Da maneira como ele jogou, se ele ganhou ou perdeu a partida. A partir daí, ele vai determinar se ele jogou bem ou não e vai repetir aquele tipo de posição, vai priorizar jogar daquela maneira nas próximas partidas. Então, ele joga a primeira praticamente aleatória, né? Aquelas que vão ganhando mais vão ajustando os parâmetros, vão preservando parâmetros mais semelhantes. Mas ele não tem um banco de dados de partida de famosos, de Kasparov, de Caos? Os mais antigos, sim. Os mais antigos, sim. Isso não seria bom para a inteligência artificial ter essa memória? Pois esse registro, melhor dizendo? O grande avanço foi justamente esse. A LC0, ela se baseia no AlphaZero. O AlphaZero se baseia no AlphaGo, né? O AlphaGo, o grande diferencial dele é justamente que ele começa a aprender a partir do zero. Eles são... ele tem agora o MuZero, inclusive. O AlphaZero, ele só recebe as regras do jogo e a partir das regras do jogo ele vai treinando com ele próprio e aprendendo e evoluindo. Eles usam aprendizado profundo, né? Deep Learning. O MuZero, ele nem as regras ele não recebe, ele vai testando por tentativa e erro. Ele tem, assim, ele não tem no programa as regras, mas ele tem um outro programa mediador que autoriza ou não executar o lance se o lance for legal ou ilegal. Né? E aí, por tentativa e erro, ele descobre as próprias regras e depois de descobrir as regras, ele também vai aprendendo sozinho. Então, ele nem precisa receber as regras para aprender a jogar. Nossa, impressionante. Esses são, esses são os mais recentes. É o AlphaZero e o MuZero. E esse LC0 é um open source, né, que se baseia no AlphaZero. Que isso de 2015, mais ou menos. É absurdo. Quando começaram com isso, eu achava que era mentira. Eu falei, não é possível. Deve ter algum truque. Acho que eles eles fornecem alguns dados. Não, realmente. Inclusive tem uma versão no próprio site da DeepMind. Eles têm um esqueleto, uma estrutura do que eles fizeram, se você quiser reproduzir você mesmo para outras coisas. Eles disponibilizam gratuitamente para você testar isso aqui. Se você tiver ceticismo que é mentira, pode copiar que você vai ver que é verdade. Funciona mesmo. Eles têm lá. Os anteriores faziam o Turing, por exemplo, o Turing e o Shannon, né? O Turing, em 1949, ele fez um programa rústico de xadrez para cartão perfurado. E o Shannon, em 1950, fez um muito parecido com o do Turing. Esse do Turing, ele faz o seguinte, ele analisa, ele dá os critérios da peso das peças. Esse é outro gênio também, o Turing, né? O Turing, que sim. Desvendou a máquina Enigma, né, dos alemães. Sim, o Turing, o Shannon também. O Turing acho que mais que o Shannon. O Turing foi... eu acho que desse pessoal da informática, o Neumann, eu acho que foi o mais expressivo, assim, foi o Neumann, né? Tem os mais antigos, o Leibniz, por exemplo, ele fez uma máquina de calcular, o Pascal, né? Fez uma máquina de calcular. Mas acho que os mais recentes, assim, acho que o Neumann foi o principal, assim, o grande gênio foi o Neumann. O Turing também foi brilhante, mas acho que o Neumann foi mais, assim, importante que o Turing,
para a resolução dos problemas mais difíceis, mais intelectuais. O Turing ele foi o que construiu na prática, né, que colocou em execução. E, inclusive, o Amoedo discorda de algumas coisas que o Amoedo falou, que ele acha que o Turing, né, porque ele era homossexual e tal. Eu não gosto de homossexual, não tenho, mas eu também não tenho nada contra. O Platão era homossexual, Sócrates, na antiga Grécia, vários eram homossexuais, e eram pessoas que eu acho que eram muito éticas, muito respeitáveis, e atualmente também acho que há vários, né? Então, assim, eu não apoio, não simpatizo, não tenho uma certa repulsa, eu vejo, no caso, uma certa repulsa, mas eu não tenho nenhum tipo de rejeição. Eu me criticava o Turing, porque o Turing achava que o Turing tinha que ele era um viado e tal, não sei o quê. Eu, assim... Não, o certo seria analisar estritamente a inteligência da pessoa. É inteligente ou não é? E no caso do Turing, ele foi castrado quimicamente, né? Ele foi, porque era proibido ser gay no Reino Unido na época. Então, o Churchill, né? Ele era... Churchill era eugenista também. O Churchill era uma pessoa, assim... O Gandhi, por exemplo, o Gandhi, ele mandou uma carta pro Hitler, caro amigo Hitler, né? E ele não gostava muito... do Churchill, pela história que tem na Inglaterra com a Índia, é mais ou menos compreensível. Parece que ele tem um sorvete chamado Hitler na Índia. Não sei. Tem até hoje? Parece que tem até hoje. Um sorvete chamado... Que eu acho absurdo, né? Eu acho absurdo. Que... Assim, mesmo que eles não gostem da Inglaterra, mas assim, não significa que eles... Né? Mas como eles estavam brigando, eles estavam atacando a Inglaterra, então eles passaram a gostar do Hitler por isso. O próprio Gandhi chamou o Hitler de amigo. Não, isso eu sabia da carta do Gandhi ao Hitler, eu sabia, não sabia que tinha um sorvete. Tem um sorvete, parece que tem um sorvete chamado Hitler. É meio absurdo, né? É meio Totalmente. Absurdo. Eu acho sem sentido isso. Totalmente sem sentido. Pois é. Agora, por que você estava falando mesmo? Do xadrez. A pergunta era a seguinte: tinha aquele Deep Blue. Que venceu o Kasparov, não foi? Em 97. Eles jogaram... Teve o Deep Talk que jogou em 89. Perdeu. O Kasparov ganhou fácil o Deep Talk em 89. Depois eles jogaram em 96. O Kasparov ganhou, mas já não foi tão fácil. Ele empatou algumas. Acho que perdeu uma, empatou uma. E depois em 97 ele perdeu. Só que tem uma suspeita muito forte. Desde aquela época, até hoje não está muito bem esclarecido isso, que eles acham que o Kasparov vendeu, né, que ele foi subornado pela IBM. Tá. Mas não tem nada claro. Não tem nada provado. Não tem nada claro, mas tem uma suspeita forte. Porque o Kasparov era muito mais forte que o Deep Blue naquela época. Depois eles acabaram ultrapassando, realmente. Os computadores são muito mais fortes hoje do que os humanos. Mas naquela época ainda não era. Inclusive, um dos tópicos que eu trato nesse meu livro de xadrez é justamente desse match do Kasparov com o Deep Blue, porque um dos métodos que eu tenho é semelhante ao elo, que é baseado nos confrontos entre os jogadores. E o outro método é com base na qualidade dos lances. Então não precisa que haja confronto entre os jogadores. É intrinsecamente baseado na qualidade dos lances. E aí eu analisei essas partidas do Kasparov e Deep Blue. O Kasparov, de fato, naquela época, no match contra o Deep Blue, jogou no mesmo nível do Deep Blue. Mas em torneios que ele jogou um pouco antes e um pouco depois, ele estava uns 150 pontos acima do Deep Blue. Né? Então ele era claramente mais forte que o Deep Blue e perdeu naquelas condições. Sendo que numa das partidas, teve duas partidas estranhas. Uma delas foi uma que ele tinha um empate por repetição de lance. Ele tinha um cheque perpétuo. Ele não viu, ou ele viu, mas ele não quis empatar. E abandonou. Ele abandonou justamente no momento que ele tinha empate. Meio suspeito, né? Pois é. Suspeito, inclusive, ele ter abandonou exatamente naquele momento como se fosse uma mensagem. Tipo assim, eu poderia empatar se eu quisesse. Quem quiser estudar a partida vai ver que eu poderia ter empatado, mas eu tô abandonando aqui e vocês pensem o que vocês quiserem a respeito. Tipo assim, eu poderia ter empatado se eu quisesse. E a outra, foi a última partida que ele jogou com o Deep Blue, que foi justamente por ser também a última, ele permitiu que o Deep Blue sacrificasse um Macarocan, que sacrificou um cavalo em E6, depois um bispo G6, e o Kasparov subiu com rei E7, e ficou numa posição inferior, e ele já conhecia aquela partida muito bem, aquela posição muito bem, que ele jogou várias vezes com o Karpov, ele com as brancas, o Karpov com as pretas. Né? E jogou contra outras pessoas, inclusive em simultâneas, com adversários bem mais fracos, e ele sabia que aquele lance que ele estava jogando era um lance fraco. Quer dizer, é muito estranho o Kasparov ter jogado aquele lance, permitindo aquele sacrifício que ele ficava inferior. Né? Então, tem suspeitas aí. O próprio Kasparov, ele fez todo um teatrinho, talvez seja verdade, mas parecia um teatrinho de que ele se sentiu indignado, que ele queria revanche e tal. E outro ponto importante... E ele teve revanche? Eu não me lembro, não? Não teve. E a IBM depois tirou o Deep Blue de circulação, nunca mais usaram o Deep Blue. Quer dizer, se ele tivesse ganho, eles acreditassem que realmente ele estava jogando melhor, deveria continuar jogando para mostrar que realmente, para consolidar, né, aquela imagem de campeão mesmo. Não faz o menor sentido ele ganhar e depois tirar de circulação, né? Então eles ainda colocaram uma versão com 10% dos processadores, tinha acho que 256 coprocessadores, eles deixaram uma versão menor com 10% dos processadores, 10% da velocidade de processamento, deixaram disponível na rede para jogar durante algum tempo,
mas o próprio, que o Kasparov, eles tiraram de circulação e nunca mais jogou com mais ninguém. Falaram que ele já tinha alcançado os objetivos deles e tal, que não precisava. Meio mal contado, né? Pareceu assim, havia vários elementos, né, que dava a impressão. Inclusive, teve um colega que ele comentou que ele estava torcendo inicialmente pro Deep Blue, e ele falou assim, eu estava torcendo no começo pro Deep Blue, que a gente sempre torce pro mais fraco, né? E aí depois, quando eu vi a malandragem, eu comecei a torcer pro Kasparov. Só que não dava, porque se o próprio Kasparov não queria ganhar... Então, teve uma situação assim. Então é questionável se aquele resultado... Naquela época, os computadores não estavam ainda melhores que os humanos. Isso estava bastante patente. Quando é que foi a época da passagem? Foi entre 99 e 2002, entre 99 e 2003, que os próprios PCs, programas para PC, que o Deep Blue era um supercomputador, né, um mainframe, mas programas de PC de 99 a 2003 já tinha o Deep Fritz e o Deep Junior, que jogaram contra o Kramnik e contra... Acho que foi contra o próprio Kasparov em 2003 e contra o Kramnik, acho que em 99, foi o contrário, 99 e 2003. E empataram. E aí já dá para ver que não teve essas malandragens. Ambos jogaram no nível melhor que eles podiam e o computador manteve realmente um nível semelhante, né, ao dos oponentes. E foram empates. E depois disso começou... o corte realmente ficou claro que os computadores estavam melhores foi com a Rybka em 2007. Né? A Rybka subiu uns 200 pontos em relação aos programas anteriores. Foi acima de ruptura. A Rybka foi um dos mais importantes na evolução dos programas de xadrez. Você acha que a inteligência artificial vai roubar emprego das pessoas? Assim, em grande escala, claro, né? Eu acho que vão ser empregos diferentes, né? Vão mudar as atividades que as pessoas não estejam desempenhando como elas deveriam, vão acabar sendo substituídas por robôs que vão fazer... Isso já vem acontecendo. As montadoras de automóveis usam máquina já há muito tempo. Então, assim, eu acho que não é que vão roubar empregos, vai mudar, vai facilitar em alguns aspectos, algumas pessoas vão perder, outras vão sair ganhando, vai ter meio que um processo de seleção natural nessa história. Algumas vão... ao longo da história, os arados, né? Os arados não tiraram o emprego das pessoas, eles facilitaram algumas tarefas que as pessoas teriam mais dificuldade para executar. Colocou boi, colocou cavalo para fazer aquilo. Como toda tecnologia, né? Sim. O que eu acho, a inteligência artificial tem um perigo, porque como essa questão da caixa preta, que eles não entendem o que está acontecendo lá dentro, a qualquer momento, especialmente com o Deep Learning, que elas se desenvolvem sozinhas, a qualquer momento eles podem deixar uma inteligência artificial que se desenvolva e ela própria se rebele. Isso é extremamente perigoso. Pode ter um Skynet acontecer? No estágio atual, acho que ainda está um pouco longe. Pois é. Eu acho que Skynet é exatamente do Exterminador do Futuro, né? Não é Skynet que chama? Eu acho que é Skynet do Exterminador do Futuro, acho que é Skynet. Eu acho que, inclusive, tem uma brincadeira do Fábio Porchat, que ele fala que por que a telefonia brasileira é ruim? Porque tem Sky e tem o Net. Né? Skynet. Mas você acha que não vai chegar a isso, né? Eu acho que a curto prazo... Curto prazo não é que nunca vai chegar. A curto prazo acho que eles estão longe ainda, mas... E para você que quer aprender sobre a Revolução Francesa, acabamos de lançar o combo Revolução do Mundo Moderno, que conta com os seguintes livros: A Revolução Sanguinária, de Madelin, e Os Intelectuais da Revolução Francesa, de Mornay, né? Esse primeiro livro aqui, Os Intelectuais da Revolução Francesa, então vai contar, né, sobre as ideias que influenciaram o 1789. Então vai estar lá Rousseau, Voltaire, Diderot, etc. Né? Só para dar um exemplo, Rousseau foi lido por Robespierre e Napoleão também gostava, né, de ler Rousseau. Então esse livro aqui é um clássico, né, muito citado na França, esse livro aqui, e é de vital importância para entender as causas da Revolução Francesa. Inédito no Brasil, melhor livro sobre o tema disponível. E esse, então, a Revolução Sanguinária do Madelin, vai explicar todo o processo da Revolução Francesa, desde do ano, né, do que antecedeu 1789 até o golpe de 18 de Brumário de Napoleão, também um livro muito citado na França. Melhor livro em português que vocês vão poder encontrar sobre a Revolução Francesa é esse do Louis Madelin. E o preço? Apenas R$ 198,00 ou 12 vezes de R$ 19,80 para ganhar esses 2 tijolos, né? São livros de 600 páginas, mais um curso sobre a Revolução Francesa.
simplesmente imperdível. Essa promoção vai até o dia 6 de agosto. Depois as vendas serão encerradas e esses livros vão ser vendidos com outros preços e não vai estar incluído o curso sobre a história da França, né? Então não perca a oportunidade de adquirir esses 2 livros, que são importantíssimos para entender a Revolução Francesa, e por um preço acessível, e ainda vai estar aí incluído como bônus o curso sobre História da França. Existe um risco iminente de que isso aconteça justamente porque a maneira como eles estão conduzindo, eles estão aceitando trabalhar com uma caixa preta que eles não entendem o que está acontecendo. É meio absurdo você tipo, sei lá... Eu sei, mas quando a coisa complicar, você tira da tomada, né? Puxa da tomada. Se tiver essa possibilidade, né? Se tiver essa possibilidade, tem que ver se... Porque do jeito que está seguindo, eles estão colocando uma... Sei lá, você faz um tratamento em qualquer doença. Você dá 3 pulinhos e sara... parece uma verruga, você dá 3 pulinhos e sua verruga some. Será que foi aqueles 3 pulinhos que curaram? Não sei, eu vou tentar de novo, né? Meio estranho, mesmo que funcione é muito estranho. Agora, se você sabe que é causado por um vírus, você passa lá, coloca um ácido, você faz um tratamento que tem um fundamento por trás, você está compreendendo o que está acontecendo ali. Inclusive, não só com relação à explicação, mas com relação a outros tratamentos similares. Se tem um efeito colateral, você sabe explicar o efeito colateral, você sabe isolar o efeito colateral, combater o efeito colateral. Tem muita coisa que se você entende o que está acontecendo. Agora, simplesmente, você deu 3 pulinhos e sarou. Aí você passa a acreditar que se você der 3 pulinhos vai sarar sempre. Mesmo que sare sempre. Mas é muito arriscado você não sabe o que está acontecendo ali. Né? No caso dos 3 pulinhos, tudo bem. Mas vamos supor que em vez dos 3 pulinhos, você tem que ir, sei lá, pular de um rio de um lado para o outro. Uma coisa que seja perigosa para você sarar do negócio. E no caso de inteligência artificial, você tem esse risco iminente. Imagine isso daí, já que é uma caixa preta, conforme você está falando, por exemplo, coisa militar, né? Análise de risco, então uma inteligência... agora no futuro, uma IA acha que os Estados Unidos está em perigo iminente de invasão. Eu acho que teve um caso com o Petrov, né? Sabe, um russo... teve o caso do russo, o Petrov, que ele justamente chegaram a... Era um alarme falso, ele... Tinha instruções para que ele revidasse, mas ele não revidou. Né? Quer dizer, a gente foi salvo, a gente está aqui hoje em parte graças a esse cara. Né? Ele ainda foi punido, né? Quer dizer, um absurdo, ele foi punido por isso ainda. Então, eu acho que é possível que aconteça. Né? Eu vejo muito mais com otimismo do que com pessimismo. Eu tenho muita preocupação da maneira como eles estão. O que me preocupa mais é essa questão da caixa preta, porque eles não sabem o que está acontecendo ali. Seria muito importante que eles tivessem pelo menos uma noção do que está ali. Eu não preciso entender completamente, mas... Tem uma ideia, porque eles entram o input. Mas por que criaram essa caixa preta, sabendo que ela é porque assim? Porque é muito prático, né? Tá. Por exemplo, aquela curva... caminho mais fácil, é isso? Aquela curva normal que a gente tem ali, dá para fazer uma curva daquela com polinômio. Você coloca um polinômio de ordem 20 e ele vai calcular, você coloca vários pontos de ajuste. Coloca 20 pontos de ajuste e calcula um polinômio que passa por aqueles pontos. Ele vai fazer uma curva quase exatamente igual àquela, só que não tem nada, aquela tem 2 parâmetros, que são a média e o padrão. O polinômio, ele não tem uma média e o padrão, eles são genéricos, eles se ajustam a qualquer coisa que você queira. Né? Se você tem, por exemplo, como é que funciona o MP3? O MP3, ele pega falando da música? Da música. Ele pega o Wave, a música, ele faz um equalizador, ele faz o gráfico da música, com todos os pontos da música, e o Wave tem 15 vezes, 10 vezes mais o tamanho do que o MP3. Aquele arquivo é bem maior que o MP3. Bem maior. Como é que eles conseguem fazer o MP3 que tem o som tão parecido com o Wave e tão menor? Porque ele não é idêntico, ele é parecido. Eles fazem uma análise de Fourier, né, uma curva de Fourier, que ela vai se ajustar, são senoides que vão se ajustar àqueles pontos. Em vez de usar todos os pontos, ele vai usar uma equação que vai ter, vamos supor que a música tenha 100 milhões de pontos. Em vez de usar 100 milhões de pontos, ele vai usar 10 milhões de parâmetros. E a equação. Com esses 10 milhões de parâmetros e a equação, ele vai ter uma representação extremamente semelhante. Entendi. Né? E como é que ele faz esse ajuste? Ele vai testando e vê o erro de mínimos quadrados que funciona melhor. Então, para esse exemplo dessa curva, com 20 parâmetros, com polinômio com grau 20, você faz uma curva quase exatamente igual a essa. Tá, certo. Só que aí tem o problema. O que significa essa curva do polinômio? O que significa cada um desses parâmetros? Não significa nada. Simplesmente eles estão ajustando os parâmetros a uma curva. Seria, por exemplo, comparar o modelo de Kepler com o de Ptolomeu. O de Kepler, ele tem 2 parâmetros da elipse. Ele tem o semi-eixo maior e a excentricidade. Aí você tem elipse
que vai ser desenhado ali. O do Ptolomeu, ele tem vários epiciclos, gradientes, equantes, ele tem um monte de coisa. Né? O de Copérnico, que é semelhante ao de Ptolomeu, só muda quem fica no centro, mas ele vai ter uma estrutura com muitos parâmetros que ele vai conseguir muito aproximadamente desenhar a mesma elipse do Kepler. Os movimentos observados no céu são quase iguais. Quando o Kepler ou do Ptolomeu, a diferença é mínima. Né? O Tycho Brahe mediu em 8 minutos de arco a diferença que teve. Ele calculou 301 valores para o modelo de Ptolomeu e 301, na verdade não comparou do Kepler, comparou do Copérnico com o de Ptolomeu. Né? Foram 301 valores. Ele comparou e chegou a valores, resultados aproximadamente iguais, que não tinha vantagem no modelo de Copérnico em relação ao de Ptolomeu, do ponto de vista de previsão das posições. Porém, de simplicidade, é muito melhor o do Copérnico, né? Simplicidade ainda tem, porque o do Copérnico tem um modelo mais simples com 40 epiciclos, 40 círculos, tem epiciclos, equantes, tem vários, tem 40 círculos ao todo, tem o mais complexo que tem 78 ou 79 círculos ao todo. Porque é círculo em cima de círculo, né? São um círculo. Porque ele não gira assim, ele vai girar e aí gira em outro círculo. Não é assim? Exatamente. Você tem o Sol ou a Terra que vai ficar ou no centro ou próximo do centro, se for com equante ou não, ele vai ficar ou no centro ou próximo. Aí você tem o deferente, que é o que vai girar em torno do principal, e depois você tem os epiciclos que ficam presos no deferente. E aí você pode ter um epiciclo no outro epiciclo. No outro epiciclo. Fica uma coisa assim, com muito... Quando você coloca uma quantidade suficientemente grande, tem inclusive um vídeo que se você pesquisar na internet, se pesquisar, dá para pesquisar ali? Se pesquisar Ptolemy em inglês e Bart Simpson, aliás, Homer Simpson. Ele desenha o rosto do Homer Simpson, ele faz uma órbita com o formato do rosto do Homer, quer dizer, você ajusta em qualquer coisa que você queira. Qualquer coisa você consegue ajustar. Inclusive uma elipse, quer dizer, mas só que o que significa no caso do Kepler, ele tinha um significado, né, para os parâmetros. Inclusive o Newton depois ele acabou demonstrando que tinha relação com a gravitação, então ele deduziu a teoria da gravitação em parte com base no modelo do Kepler. E no caso do Ptolomeu não dá para deduzir uma equação geral, uma forma... Por exemplo, no modelo do Kepler você pode aplicar para o satélite de Júpiter, para os sistemas binários, para uma galáxia. Uma coisa que funciona. Você tem um fundamento por trás. Um fundamento por trás. O do Ptolomeu, você tem só um ajuste de curvas numérico. Do Copérnico também, você tem um ajuste de curvas numérico ali que ele se encaixa bem para aquele caso específico. Quando foi descoberto Urano, por exemplo, ele continuava seguindo a lei de Kepler. Depois foi descoberto Netuno, né? Urano foi em 1781, depois Netuno em 1846, depois Plutão em 1930. Todos eles continuavam seguindo a lei de Kepler, com uma precisão de 99,9%. Já o de Ptolomeu, se fosse descoberto Urano, teria que criar um outro sistema, com outros epiciclos, com outros parâmetros, e ajustar tudo novamente para cada um. Não tem uma regra geral que se aplicaria a todos eles. Né? No caso das redes neurais, elas funcionam como os epiciclos de Ptolomeu. Entendi. Elas são um modelo genérico, mas que eles não entendem por que aquilo funciona daquele jeito. Entendi. Funciona, você gera um resultado útil, mas você não sabe por que está gerando aquilo. E se dá algum problema, você também não consegue consertar aquilo. Né? Por exemplo, no caso do Kepler, ele não tinha uma compreensão clara, ele tinha uma intuição de gravitação, mas ele não tinha uma ideia tão clara quanto o Newton. O Galileu também tinha uma ideia aproximada de gravitação, o Newton foi o que formalizou. Mas quando você tem um modelo como o do Kepler, e depois você vê que os períodos, as proporções, no modelo do Kepler, a proporção entre os períodos ao quadrado e as distâncias ao cubo deveriam ser lineares, né? À medida que se você aumenta o período ao quadrado, você aumenta a distância ao cubo na mesma proporção. Não é exatamente assim. Só que o Newton, ele não teria como descobrir que isso não seria assim se não tivesse esse modelo com um motivo. Qual o motivo? A gravitação. Então, quer dizer, ele deduziu a gravitação em parte para compensar essas diferenças. Porque a massa de Júpiter mais a massa do Sol é maior do que a massa da Terra mais a massa do Sol. Então, isso vai dar uma pequena diferença, né? A massa do Sol é 1047 vezes maior que a de Júpiter, então vai dar uma diferença pequena. Vai ser 1 milésimo a mais, só que esse 1 milésimo a mais já vai dar uma pequena diferença que o Newton conseguiu detectar e explicar com base na gravitação. Né? Então, quer dizer, você tinha um modelo que ele era conceitual, ele era razoável, não tinha uma explicação ainda de por que acontecia aquelas pequenas anomalias, mas aí com a teoria da gravitação já passou a ser possível. Agora, do Ptolomeu não dá nem para entender o que está acontecendo. Você tem diferenças pequenas que são observadas, mas você não tem uma teoria conceitual por trás. É aquele famoso áreas iguais em tempos iguais, né, do Kepler. Né, que isso, esse na verdade é a segunda lei. Esse das áreas a terceira lei que é do... Esse das áreas iguais para tempos iguais são as 3 leis, né? Na verdade, são mais de 3, ele fala 3, mas dá para desmembrar em umas 15 a 17 leis. Teria, por exemplo,
A parte que ele fala que os planetas escrevem órbitas elípticas, ele teria que colocar que são órbitas elípticas, elas são aproximadamente coplanares, elas têm uma longitude de periélio que é variável. Teria vários. Daí para desmembrar essas 3 leis em umas 15, mais ou menos. Certo. Mas 3 é uma síntese que representa os pontos principais das 3 leis. Essa do tempos iguais, áreas iguais em tempos iguais, que ele vai áreas iguais em tempos iguais, é a segunda lei. A terceira que é a das distâncias proporcionais. A distância ao cubo é proporcional ao período ao quadrado, né? Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.